Olá, povo de Deus, sexta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, 13 de novembro de 2020. Nossa reflexão de hoje é a partir de 2 João 4:9 e Lucas 17:26 a 37. 7 epístolas do Segundo Testamento foram reunidas bem cedo, formando uma coleção, apesar de suas origens diversas. São elas: uma de Santiago, uma de São Judas, 2 de São Pedro, 3 de São João. São chamadas epístolas católicas. A segunda carta de João tem apenas 13 versículos, e muito do que fala já está embutido nas outras duas cartinhas. Já se discutiu se o autor das 3 cartas atribuídas a João é o mesmo do quarto evangelho. É uma questão disputada e está em aberto ainda. A epístola começa dizendo: o ancião à senhora eleita, que traduzindo podemos dizer o presbítero líder da comunidade à comunidade particular, seguramente da Ásia Menor. O interessante é o contexto das comunidades no final do primeiro século. Várias correntes de pensamento tornavam as comunidades um ambiente meio inseguro para garantir a ortodoxia dos ensinamentos do Evangelho. O autor está preocupado com os possíveis desvios doutrinários. Uma doutrina estranha e perigosa na época era a gnose. Trata-se de um conhecimento esotérico da verdade espiritual que combinava mística com sincretismo religioso e especulação filosófica. Eles negavam o mistério da encarnação, negando que o homem Jesus era o Messias enviado por Deus. Os adeptos da gnose pregavam um conhecimento elevado, que não necessita da fé em Jesus e nem do seu evangelho de amor. Como nos diz uma das primeiras edições da Bíblia Pastoral, os cristãos se deparam continuamente com religiões, projetos políticos, propostas sociais, sistemas de pensamento, e todos eles se apresentam como salvadores. Como discernir o que vem de Deus e o que é tapeação, que vem do mundo? Como distinguir a verdade do erro? O autor da carta nos mostra que o critério está no projeto que Deus manifestou através de Jesus encarnado. Ele realizou uma prática que promoveu a vida e a liberdade de todas as pessoas. E todo projeto, religião, pensamento, sistema ou proposta que não coincida com a prática de Jesus não vem de Deus. Foi esse o critério que o autor da segunda carta de João propôs para a comunidade, chamada aqui de Senhora. Disse ele: rogo-te, Senhora, e não como quem te escreve um mandamento novo, mas sim aquele mandamento que temos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E nisto consiste o amor, em caminharmos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento, segundo ouvistes dizer desde o princípio, que caminheis no amor. Outro tema significativo que aqui aparece é a questão da verdade, que para o autor significa observar os mandamentos. O teólogo Danilo Mondoni nos ajuda a tratar desse tema bem contextualizado. Diz ele: há uma só história. A história da salvação é a salvação da história. O que começa com Jesus Cristo não é a salvação, mas a revelação do plano salvífico que engloba todos os tempos. Por conta disso, só há uma verdade. A verdade religiosa não se contrapõe à verdade científica. A confusão se estabelece quando se toma como verdade aquilo que é hipótese. E como os dados da fé simples, opiniões tradicionais. Daí que é muito feliz a expressão do nosso texto de hoje,
quando articula caminhar na verdade com a vivência dos mandamentos, e estes expressos na vivência do amor. Lucas 17, de 26 a 37. Continuamos o texto de ontem sobre a pequena escatologia de Lucas. Jesus continua ensinando os seus discípulos sobre o fim dos tempos. Jesus se serve de dois arquétipos bastante conhecidos na cultura judaica: Noé e Ló. Quando se falava de Noé, todos se lembravam do homem perseverante e temente a Deus que viveu num tempo em que a maioria das pessoas estava preocupada com o seu dia a dia. Quando veio o dilúvio, somente Noé e aqueles que ele colocou na arca se salvaram. Todos os demais pereceram. Quando se falava de Ló, todos se lembravam da derrocada de Sodoma e do castigo que sofreu sua mulher, que quis preservar o tipo de vida que tinha e também pereceu. Jesus usou esses dois exemplos para comparar com o fim dos tempos. Quando todos estiverem comendo, bebendo, casando-se, comprando, vendendo, plantando e construindo, acontecerá o dia da revelação do Filho do Homem. Jesus assim falava para mostrar que o dia final aconteceria quando ninguém poderia imaginar. Servindo-se dos casos de Noé e de Ló, Jesus nos dá uma pista fundamental para a vida, que precisamos sempre levar em consideração: a memória histórica. Sem a memória histórica conservada pela comunidade, não teríamos a igreja hoje, como nos diz o teólogo Andrés Torres Queiruga. A comunidade é essencial a toda religião e o é como lugar de descoberta, de recepção e de transmissão de toda da experiência religiosa. Aquilo que vivemos e cremos não o descobrimos por conta própria. Nós o recebemos de outros, normalmente por ter nascido numa família e num ambiente mais ou menos cristãos. Sem uma comunidade que nos tivesse transmitido a fé e a sustentado ao longo do tempo, essa consciência não chegaria a nós. Portanto, a comunidade deve ajudar aos seus membros a manter viva a memória. E como já o dissemos, não há duas histórias, por isso a memória histórica completa. Verdadeiramente, por falta dela, quanta bobagem a gente repete na vida. Aprender da história faz parte de quem tem critérios e discernimento para agir no presente. Quando vemos hoje gente empunhando a ideologia da volta dos tempos da ditadura militar, por exemplo, percebe-se que são pessoas desprovidas de senso histórico. Também há uma idealização do passado que não condiz com a verdade. Fala-se muito da família e da moral dos tempos passados. Porém, basta ver a idade com que se casavam nossas bisavós e avós. Verdadeiras meninas que nada sabiam da vida conjugal. Ademais, achava-se que ter uma mulher em casa e outra fora era tranquilamente normal. Memória histórica e conhecimento do passado fazem bem para um presente mais equilibrado. Ainda assim, os discípulos tiveram a ousadia de perguntar a Jesus onde se sucederia o que Jesus falava. A resposta de Jesus é bastante enigmática. Onde estiver o corpo, lá se juntarão também os abutres. Frase que precisa ser contextualizada nos moldes escatológicos. A Bíblia de Jerusalém diz que talvez seja um provérbio que exprima a ideia de manifestação patente. Um cadáver, mesmo escondido no deserto, é localizado prontamente pelo volteio dos abutres. Portanto, nada de se esconder.
O fim virá para todos e onde cada um estiver. A melhor maneira de esperar esse dia é viver na prática da justiça, na defesa da ética e no relacionamento amoroso com todas as criaturas da casa comum. Um beijo no seu coração.